Aleluia, glória a Deus, aleluia, que alegria, queridos. Esses meninos, esse povo é muito animado, né? Estive ontem lá no acampamento do Rocket. Você que tem filho adolescente, quero que você saiba que o seu filho está muito bem cuidado. O pessoal que está lá, os líderes, um trabalho lindo, queridos, um trabalho maravilhoso. Ontem batizamos 2 adolescentes lá no acampamento Rocket. Foi um tempo de adoração, e um pouquinho mais à noite nós fomos para lá. E quando a gente chegou lá, o que me surpreendeu foi a presença do Senhor, que os jovens estavam louvando, os adolescentes estavam prostrados, ouvindo, adorando, aprendendo da presença do Senhor. Então você que tem filho adolescente, incentive ele a participar, incentive ele a estar na casa do Senhor. É o melhor lugar, queridos, que o seu filho pode estar. Amém? Está feliz, queridos? Está feliz, queridos? Amém. Queridos, eu sou pentecostal, viu? Não se iluda muito não, que eu sou pastor de Lagoinha. Nós somos Lagoinha, a gente é pentecostal também, viu? Então, eu quero convidar você nessa manhã a ter um tempo de adoração ao Senhor, a ter um tempo de prestar atenção na palavra de Deus, porque eu tenho uma expectativa muito alta nessa manhã daquilo que o Senhor vai fazer. Porque eu tinha uma palavra, quando o pastor Edu falou que eu ia pregar, eu tinha uma palavra preparada. Eu falei: Senhor, essa palavra vai ser topíssima. E aí no meio da semana, o Espírito Santo foi me conduzindo, eu voltando do trabalho, e o Espírito Santo trazendo algo para o meu coração. Eu falei: mas Senhor, eu já tenho uma palavra preparada. Mas, como nós não estamos aqui para nos aparecer, ou nós não estamos aqui para fazer um show, nós estamos aqui para que o homem seja engrandecido, eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não sei para onde esse caminho vai, mas como o Senhor está nele, vai dar certo. Amém? Você crê nisso? E eu quero convidar você nessa manhã a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, o capítulo 15, a partir do versículo 20. Lucas 15, a partir do versículo 20. Amém, queridos? Deixa eu ver se eu consigo ler com você ali no telão, porque você já sabe, né? Amém? Podemos ler? A seguir, levantando-se, foi para o seu pai. Fala comigo, ele voltou para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo, fala comigo, um novilho gordo, e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: o seu irmão voltou. Fala comigo, o seu irmão voltou. E o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira, não quis entrar. Então o pai, que saiu, e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho servido
e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me destes nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostituta, matas o novilho gordo para ele? O pai disse: meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que eu tenho é teu. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche os teus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã de adoração, nós estamos com o nosso coração cheio de expectativa, para ouvir, não um homem falar, mas para ouvirmos a Tua palavra, para entender aquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas nessa manhã. Por isso, Espírito Santo tem liberdade, muda aquilo que o Senhor quer mudar, acrescenta aquilo que o Senhor quer acrescentar. Tu sabes que eu me preparei, tu sabes que eu ouvi a Tua voz, mas eu estou aqui, Senhor, disponível, totalmente disponível a Te ouvir e a Te obedecer. Fala conosco. Nessa manhã nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, e nós precisamos de Ti. Toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Pastor, você começou uma história tão conhecida, que é a história do filho pródigo, mas você já começou pelo final, você já começou contando a volta do filho. Por que você não contou a saída do filho? Sabe, queridos, essa história é linda. Essa história, ela tem algo poderoso, que é a parábola do filho pródigo. Sabe, se eu perguntar para você hoje, o que é um pródigo? Talvez você vai falar para mim perdido, ou algo assim, mas é muito mais profundo. É alguém que desperdiça tudo que tem. Se você der um Google aí, você vai ver que a essência da palavra pródigo é desperdiçador, aquele que gasta tudo de maneira errada. E essa história é linda, conta a história de um pai e dois filhos, o filho mais moço e o filho mais velho. E quando nós entendemos essa história, a gente tende a olhar para o filho mais velho e dar razão para ele, porque ele ficou, o mais novo foi embora, o mais novo chegou para o pai e falou: pai, me dá parte da minha herança. Se ele pediu a herança, isso é porque ele tinha direito, ou porque ele sabia que o pai tinha um coração bom. E o pai divide parte do filho mais velho, parte dele, e entrega a parte do filho mais novo. Mas essa palavra, ela vai muito mais além. Ela fala sobre um Deus que nos ama tanto, que mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, Ele nos dá uma nova oportunidade. Ele não olha para o nosso erro, Ele olha para aquilo que Ele vê lá na frente. Talvez você está aqui hoje, você está falando assim: pastor, esse pródigo sou eu sou esse camarada, eu sou essa camarada que viveu na presença do Senhor por tantos anos, que vivi uma vida buscando ao Senhor, mas uma palavra que me disseram, que magoou meu coração, uma palavra, uma atitude que fizeram comigo me fez me afastar do Senhor. Sabe, queridos, Deus, Ele está sempre pronto a nos perdoar, assim como aquele pai. Sabe, o coração do Senhor, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu, o Senhor se alegra com isso. E essa parábola, ou essa pequena história, referente ao filho pródigo, é uma verdade assim, tem algumas verdades complexas para a gente entender. E quando Jesus ele conta essa parábola, ele explica também o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Ou você acha que Deus nos fez apenas à toa? Não, o Senhor, Ele quer relacionamento com a gente. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem nessa noite, o tema dessa mensagem seria: o filho voltou. O filho voltou para casa. Talvez nessa manhã você está me olhando, está me ouvindo pregar, e você está falando assim no teu coração: pastor, eu sou esse camarada, eu vou voltar. Cansei de andar por aí. O filho pródigo talvez, querido, seja uma das histórias mais conhecidas. Sabe, você conversa com várias pessoas, muitas vezes não é crente, muitas vezes não professa a nossa fé, mas quando você fala com ele, ele fala: eu já ouvi essa história.
É sobre um rapaz, né, que tinha o pai que abandonou, que foi embora, gastou todos os bens dos pais, né? E aí o cara ainda fala: rapaz, que rapaz ruim, que menino desobediente. Mas eu digo uma coisa para você, de acordo com o livro de Lucas, essa parábola, ela faz parte de uma trilogia que fala sobre a redenção. Primeiro nós temos lá a parábola da ovelha perdida, quando o pastor ele deixa as 99, vocês já conhecem. Eu recomendo, se você puder, leia o livro inteiro, o capítulo inteiro de Lucas 15. E fala também sobre a parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida, onde uma mulher ela perde aquela moeda, das 10 que ela tinha, ela perde uma, e ela varre a casa, ela vai atrás, ela corre atrás e ela consegue rever, achar essa moeda, e ela se alegra demais. E também a história do filho pródigo. Você já parou para pensar que das três histórias que eu falei para você, das 3 parábolas que Jesus contou, existe algo em comum. Algo é perdido, algo se perde. Sabe, a ovelha perdida, o pastor ele deixa as 99 e ele vai, deixa elas no aprisco, e ele vai atrás dessa uma ovelha. Mas pastor, ele tinha 99, para que ele vai atrás de uma ovelha? Sabe, queridos, às vezes para a gente não tem valor nenhum, mas a vida de uma ovelha para um pastor, ela é extremamente valiosa. Quantas vezes, queridos, a gente tem que, como pastores, a gente já teve que parar alguma atividade, algum evento, para ir atrás de uma ovelha que estava perdida, uma ovelha que estava deixando a presença do Senhor. E você vai lá, e você fala com ela, você traz ela de volta. E quando nós falamos da dracma, nós falamos de algo que tem valor monetário, e ela se alegra com as amigas quando ela encontra essa ovelha. E a parábola do filho pródigo, ela fala sobre a dor, sobre o sofrimento de um pai. Imagina você, eu graças a Deus, eu tenho um filho só, eu nunca passei por essa experiência, que o Senhor nos guarde de passar por essa experiência. Mas você que perdeu um filho, você deve saber o peso e a dor que é perder um filho. Só que quando você perde um filho, você enterra o filho, você sofre o luto. Mas imagina aquele pai, o filho saiu, o filho foi embora, numa época que não existia um contato, um WhatsApp: pai, eu estou bem, pai, eu estou aqui, ó, eu estou bem. E ele vai, e aí você imagina a dor desse pai. Mas algo muito interessante nessas 3 parábolas é que todas elas, no final, existe um tempo de alegria. Aquele que estava perdido volta para casa. Por isso, nessa manhã, eu queria te convidar a deixar o teu coração atento àquilo que o Espírito Santo quer falar com você. E eu dividi essa parábola em três personagens principais, queridos. E eu queria falar com você sobre esse primeiro personagem, que é o filho. Foi embora, chegou para o pai e falou: pai, me dá a minha herança. Eu fico imaginando o meu filho Richard chegando para mim hoje falando: pai, me dá parte da minha herança que eu vou embora. Para mim ia ser mais fácil, queridos. Eu vou entrar na conta do Nubank, vou transferir os R$20 que eu tenho investido lá. Fala: pode ir embora, vai lá, seja feliz. Mas esse pai não, queridos. Esse pai tinha muito dinheiro. Esse pai era alguém de posses, alguém que tinha uma condição financeira muito alta, provavelmente um fazendeiro, alguém que tinha muita possessão, grande quantidade de financeira. E o filho chega para o pai e diz: pai, me dá a minha parte. Você acha que é fácil para o pai? Vamos analisar um pouco a vida desse menino. Será que esse menino ele foi criado como? Será que esse menino era um filho mimado? A gente vê claramente na história que havia um filho mais responsável, que é o irmão mais velho, e esse que é intitulado o filho pródigo, que é o filho mais novo. Vamos chamar ele de filho mais novo. Tadinho, ele já apanhou demais. Filho mais novo. E esse menino, ele teve a ousadia, ele teve a coragem de chegar para o pai e falar: me dá a minha parte da herança. Pastor, o que tem a ver isso? Tem tudo a ver, queridos. Talvez eu e você que somos ocidentais, nós não
não temos essa dimensão, não conseguimos entender o peso que é para o filho chegar para o pai, para um pai judeu e falar: me dá a parte da minha herança. Sabe o que ele está falando para o pai? Pai, a partir de hoje, quando você entregar o meu dinheiro, quando você entregar, você fizer um pix para mim, aquele pix gordo, eu estou livre de você. Imagina um pai que cuidava dos 2 filhos, da fazenda, tinha um poder de direção. Quando o filho chega para ele e fala: dá minha parte, ele estava dizendo para o pai assim: pai, eu não concordo com a tua administração. A tua administração para mim é uma administração falida, é uma administração que já foi. Eu estudei, eu sou muito mais inteligente, que não está escrito isso na Bíblia, tá, queridos? Só estou parafraseando aqui com vocês. E ele diz para o pai dessa maneira, e o pai entrega tudo. Ele separa, dentro de alguns dias ele separa a parte e entrega para ele. Então, resumindo para você o que ele estava dizendo para o filho, para o pai: pai, para mim você morreu. Imagina para um judeu, queridos, ter que ouvir isso. Imagina ele ter que contar para os amigos aquilo que o filho tinha feito. E eu pergunto para você: será que esse menino era mimado? Será que o pai colocava limites para ele? Enquanto um era trabalhador, em momento nenhum aqui você vê Jesus contando essa história, falando que esse menino estava lá na roça trabalhando, cuidando de animais. Mas o filho mais velho, você analisa e você vê que ele estava trabalhando, ele estava correndo. Eu acredito, queridos, que esse menino ele vivia 100% debaixo da proteção do pai. E mesmo assim ele decidiu: não, eu vou embora. Eu preciso dizer para você, e eu não quero te amedrontar, e eu não quero manipular a tua mente, você sabe das suas decisões, mas eu preciso dizer algo de Deus para você nessa manhã. Só existe proteção quando nós estamos debaixo da proteção do Pai. Lá fora, queridos, quando você decide ir para fora, quando você decide se aventurar, eu preciso dizer para você que o Senhor, Ele ainda assim está cuidando de você, mas você está por conta, da mesma maneira que esse filho ficou por conta. Sabe, o filho não teve nenhuma preocupação, ele não se importou com a vergonha que o pai estava passando, ele não se importou. E eu preciso dizer para você, que esse menino é muito corajoso, sabe por quê? Ele decidiu viver essa aventura, e ele decidiu experimentar algo lá fora. E nós vivemos uma geração, sabe, queridos, eu escuto muito falar que essa geração de jovens que nós temos hoje é uma geração que está perdida, uma geração que não, e eu discordo totalmente. Eu diria para você que é uma das melhores gerações que a gente vive, porque é uma geração que tem informação, é uma geração que sabe buscar, não é uma geração que aceita qualquer coisa. Eu tiro pelo meu filho, ele tem 23 anos, ele não aceita qualquer coisa, ele questiona, ele vai lá, ele estuda, ele analisa, ele traz uma resposta para você. Então não é uma geração ruim. Mas esse menino não, ele decidiu, falou: vou sair longe do meu pai. E o resultado você já conhece, nós lemos. Sabe, há um risco muito grande quando nós decidimos, nós tomamos uma decisão e falamos: olha, agora é comigo. No livro de, não precisa abrir, mas no livro de Êxodo, conta-se uma passagem de Moisés, que Moisés ele olha para si, algumas traduções diz: olha, já sou homem. Ele vivia na casa de Faraó, ele era considerado neto de Faraó, e ele toma uma decisão: já sou homem, ou já sou adulto, já sou maduro o suficiente. E Moisés, ele toma a seguinte atitude, logo após ele dizer isso, ele toma a seguinte atitude, ele vê os irmãos dele, judeus, sendo açoitados por um egípcio, ele vai lá e mata o egípcio, e ele enterra o egípcio na terra. Com isso o faraó descobre, ele tem que fugir para o deserto. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quando nós decidimos que nós somos totalmente livre de Deus, quando nós estamos totalmente por nossa conta, normalmente, queridos, o prejuízo vem.
o prejuízo vem. Ah, pastor, mas Deus queria tratar com Moisés. Deus podia tratar com Moisés ali no Egito. Deus podia falar com ele ali no Egito. Não precisava mandar ele para o deserto. Mas porque ele decidiu, eu já sou homem, eu já sou totalmente independente de Deus, a atitude dele trouxe prejuízo para ele. Sabe, nós não devemos sair da presença do Pai, porque fora da presença do Pai, talvez você vai ter que sentir desejo muitas vezes de comer uma comida que você não quer comer. Imagina para o judeu, a história diz que quando ele gastou todos os bens, e quando você tem dinheiro, se tem uma coisa que você tem, queridos, é amigo. Você quer conhecer um amigo? Um amigo mesmo, é nas piores horas. Não sei se você já teve essa experiência, de passar por alguma crise, e andar naquela crise com você, e você fala, rapaz, esse camarada aqui é amigo. Porque quando você tem dinheiro, quando você tem uma situação financeira totalmente concluída, você não tem muito isso. As pessoas que te rodeiam, não dá muito para saber. Sabe da família. Mas na hora pesada, querido, sabe quando acabou o dinheiro dele, que fizeram? Tchau. E a história conta que ele teve que se aliar a alguém daquela região e trabalhar. Imagina, um filho de alguém que tinha muito dinheiro, abandonou o pai. E engraçado, qual foi o serviço que ele foi fazer? Ele foi cuidar de porcos. Ei, queridos, talvez você não saiba, mas o judeu, ele não tem participação com nada que tenha a ver com porco não, meu amigo. Ele não come carne de porco, ele não toca em porco. Para o judeu, a carne de porco é uma carne imunda. Eles ainda estão lá no Êxodo, lá na lei de Moisés. Imagina a vergonha, queridos. Imagina. E aí você fala para mim assim, pastor, ele comeu a comida do porco? Nem isso deixaram ele comer. Ele só teve vontade, desejo de comer. E esse menino, chamado filho pródigo, ele desperdiça tudo, queridos. Sabe? Mas em nenhum momento o pai deixou de esperar ele. O pai deixou de esperar ele. Sabe por quê, queridos? O pai te conhece. E o pai está na casa hoje. O filho voltou, o filho vai voltar, mas o pai está na casa. E o pai te conhece em detalhes. O pai conhece o teu cheiro. O pai conhece as suas crises. O pai conhece quando você não está bem. Sabe, queridos, eu olho para o meu filho, eu vou falar dele, mas ele não gosta muito que fala dele, ainda bem que ele não está aqui. Quando ele não está bem, eu olho para ele, eu sei que ele não está bem. Quando ele está alegre, quando ele está feliz, às vezes a gente se encontra, a gente trabalha na mesma empresa, e às vezes eu trabalho à tarde, ele trabalha de manhã, e às vezes eu encontro ele, eu sei que ele não está bem. Às vezes ele manda para mim assim, ele me chama de Daddy, né? Ele fala, Daddy, preciso falar com você. Aí eu falo, é coisa boa? Ele não responde, eu sei que é problema. Eu sei que é problema. Porque quando ele quer me dar uma notícia, ele não me chama, ele já manda já. Ô Daddy, aconteceu isso, tal. O pai conhece o teu cheiro. Sabe, queridos, certa vez eu estava na minha casa, não na casa que eu moro, uma outra casa que eu morava, e o Richard tinha cerca de, acho que uns 10, 11 anos, e a gente sempre foi muito junto, muito coladão mesmo, sabe? A gente sempre fez tudo junto, e eu lembro que a gente fazia jiu-jitsu junto, um bom período a gente treinou junto, e para tristeza da minha esposa, a gente já quebrou muita coisa na sala, porque qualquer motivo era motivo para nós ficar rolando no chão, e era um problema. A gente levava cada bronca, queridos, mas foi um tempo muito bom. E aí um dia eu chamei ele, eu falei, ô Richard, vem cá, o Derek quer falar com você. Senta aqui. Ele achou que eu ia pegar ele num golpe, enganar ele. Eu falei, não, deita aqui no colo do Derek. Faz tempo que a gente não conversa, o Derek está trabalhando tanto, a gente não tem um tempo de conversar. E ele deitou no meu colo assim, meio desconfiado, e eu comecei a mexer no cabelo dele. Queridos, olha como você que tem filho, você vai com certeza se identificar com isso que eu estou falando para você. Sabe, eu mexendo no cabelo dele assim, eu senti não o cheiro do shampoo que a minha mulher compra para ele usar, e sim o cheiro do cabelo dele. Sabe, o cheiro real do cabelo dele. Sabe por que eu consegui? Aquilo me emocionou. Aquilo trouxe para mim no meu coração um tempo assim que a gente chorou junto. Eu chorei, né? Ele não. Eu falei, filho, o pai ama muito você.
Sabe por quê? Quando ele era bebezinho, quando ele chegou, o primeiro dia que ele chegou em casa, eu tomei a frente e eu até brinquei com a minha esposa. Eu falei, esse menino não vai gostar de mim não, porque eu chegava perto dele, parecia que tinha espinho, o moleque só chorava, com cólica, com não sei o que. Eu falei, não, esse menino vai ter que gostar de mim, nem que seja na marra, nem que eu tenha que amarrar ele de mim. Cortei a unha dele a primeira vez, aí eu pegava ele no colo e eu sentia o cheiro do cabelo dele. E eu preciso dizer para você, talvez você está aqui nessa manhã e você está afastado da presença do Senhor. Talvez você está aqui nessa manhã e você diz o seguinte, pastor, hoje é meu último dia, não quero mais não, cansei desse negócio de igreja, eu estou igual o filho pródigo, não quero saber desse negócio de pastor, não quero saber de ninguém mandando em mim. Eu preciso dizer para você, queridos, o Pai te conhece, o Pai sente o seu cheiro, o Pai sabe o que você está pensando. E para resumir, queridos, esse menino ele foi bastante corajoso, ele foi bastante ousado. E eu começo a pensar que mesmo ele tendo chamado de pródigo e desperdiçador, tem mais gente pródiga aqui nessa história, queridos. Tem mais gente desperdiçadora aqui nessa história. E eu quero falar com você agora sobre o irmão mais velho. Talvez, só talvez, nós em algum momento até admiramos ele, né? O menino que ficou com o pai, o menino que trabalhou para o pai, o menino que não foi embora, o menino que decidiu, eu vou ficar com meu pai, eu vou ajudar meu pai, eu vou cuidar das coisas do meu pai. É o que parece, mas a palavra do Senhor nos diz que quando o filho, o irmão dele volta, sabe o que ele faz, queridos? Ele se levanta contra o pai. Ele não aceita o seu irmão. Ele não aceita. Aqui, pai, primeiro que ele chega na casa. Quando ele volta do trabalho, ele está chegando na casa, ele escuta o que nós lemos ali? Barulho de festa. Porque o pai estava alegre. Uau, meu filho voltou, eu estou alegre. E aí ele pega e ele mata o novilho cevado, ou o novilho gordo, dependendo da tradução. Você sabe o que isso quer dizer, queridos? Duas coisas. Primeiro, depois que o filho foi embora, depois que o filho deixou o pai, não tinha mais festa na casa. A casa era triste, a casa não tinha festa. Eu preciso dizer para você, quando você está aqui na casa do Senhor, a festa. Esse templo, essa estrutura, esse local que nós estamos aqui para adorar o Senhor, quando você vai embora, quando se apaga as luzes, quando se tranca o portão, ele volta a ser um prédio, nada mais. Não adianta a gente espiritualizar, é um prédio. Mas a partir do momento que um de nós, os voluntários, quando alguém entra aqui na casa, passa a ser o local de adoração ao Senhor. Sabe por quê, queridos? O que atrai a presença do Senhor não é prédio bonito, não é telão, não é nada disso. O que atrai a presença do Senhor é o meu coração e o teu coração. É a minha vida e a tua vida entregue ao Senhor. O que atrai a presença do Senhor é aquilo que eu e você decidimos. E o filho mais velho, ele chega para o pai revoltadinho, ele faz beicinho. Pai, todos esses anos, eu te servi como um escravo. Eu era escravo seu. Ei, queridos, espera aí. Você nunca me deu um cabrito. Um cabritinho. Agora vem esse teu filho. Oh, espera aí, teu filho? Não é o teu filho, é o teu irmão. A minha esposa costuma falar assim, que às vezes eu falo assim, ô Xenia, dá um jeito no seu filho. Ela fala assim, agora é meu filho. Na parte boa, e nós fazemos assim às vezes, né? Você nunca me deu um cabrito para mim fazer uma festa com os meus amigos? Você nunca ofereceu para mim um bezerrinho aí, ó. Sabe o que ele estava falando para o pai? Pai, eu era escravo teu. Eu não sei você, queridos,
Como que a gente vai falar que o filho mais novo era desperdiçador, sem falar que o filho mais velho era ainda mais desperdiçador? Quem aqui, querido, chega na casa do seu pai, na casa da tua mãe e pede para beber água na geladeira? Você não pede, você vai lá e você bebe água. Na casa da tua mãe é o único lugar que você está liberado para pôr o pé no sofá. Você faz isso em casa, você apanha da esposa. Amém, irmãos? E o interessante é que ele estava com o pai. Ele estava o tempo todo com o pai. O pai fala: filho, tudo que é meu é teu. Espera aí, você serve a Deus por causa de um cabrito? Como assim? Como assim você vem aqui na igreja para servir a Deus por causa de um cabrito? Num culto de manhã, um domingo de manhã desse que você podia estar dormindo gostosinho. E estava bom, queridos. Acordei 8h30, estava gostoso para dormir, estava uma delícia. E você vem aqui para servir, você vem aqui para abrir a igreja, para cuidar da igreja. Eu cheguei aqui, queridos, tinha irmãos orando aqui, ó. Sabe essa cadeira que você está sentada? Vem irmãos um dia antes e limpa um no dia. E vai limpando a cadeira para você e vai orando. Senhor, abençoa quem vai sentar aqui. Porque eles amam. Eles não estão interessados em cabrito não, queridos. Se o pastor disser para eles assim: parabéns, olha, parabéns, que a gente fala realmente. Ou se esquecer por conta de tanta correria, está tudo bem. Você acha que os irmãos vêm aqui louvar, vêm aqui adorar a Deus, cantar, trazer algo para o teu coração porque quer um cabrito? Não pode. A gente não pode ser bobo, a gente não pode ser inocente a esse ponto. Sabe, queridos, está se levantando nesse mundão que a gente vive, já tem se levantado, né? Uma agenda com propósito de destruir a nossa casa, de destruir os nossos filhos, de destruir as nossas famílias. Não se iluda. Não se iluda. Você assiste TV, você acompanha a notícia. Tanta coisa ruim que tem acontecido aí fora, aqui e fora do nosso país. Coisas absurdas, coisas que não vale a pena a gente nem levantar e falar. Mas você como pai, você como mãe, você como filho, você é responsável por não ser um desperdiçador. Sabe, talvez, eu estou falando aqui, e eu falo de novo, talvez no teu coração você está falando: pastor, eu sou esse camarada, eu sou esse desperdiçador. O irmão dele chegou, ele poderia ter feito o seguinte: olha só que legal, o que está acontecendo aí? Está tendo festa, uau, vai voltar a ter festa, porque o meu pai está alegre, o coração do meu pai se alegrou novamente, e nós vamos fazer festa, e já deixar as ferramentas, e já entrar para dentro, já abraçar o irmão. Não, queridos, não, ele nem sequer quis entrar. O pai teve que ir lá fora e falar para ele assim: entra. Espera aí, queridos, é a casa dele, é o lugar de acesso, é o lugar que ele vive. Ele não precisa que o pai vá lá buscar ele e trazer para cá. Quantas vezes, queridos, eu e você, quando somos afrontados, e eu não estou aqui para desprezar e dizer para você assim: você não tem razão. Pastor Léo pregou semana passada, na parte da manhã, uma palavra assim sensacional, falando sobre isso, que quantas vezes as pessoas são machucadas dentro de uma igreja, mas a mesma igreja que machuca é a mesma que cura, queridos. Sabe por quê? O que me cura é andar com vocês, o que me cura é um abraço. Pastor, você nunca passou por isso. Já passei, queridos. Promessas que não foram cumpridas, atitudes que me machucaram, e talvez, né, porque a gente sempre tende a ser o bonzinho, talvez eu machuquei pessoas também, com certeza. Mas não é sobre isso, é sobre insistir, é sobre entender que na casa do Pai é um lugar seguro. Entender que o Pai tem proteção para a gente. E ele, queridos, o menino bravinho, ele faz beicinho: você nunca me deu nada. Filho, por que você não matou um cabrito? Você está me servindo por causa de um cabrito? E ele diz: olha, eu trabalhei para você como escravo. Gente, olha que coisa maluca. O filho mais novo, ele gastou tudo, ele estava lá, desejando comer comida de porco, e ele fala assim: espera aí, o que eu estou fazendo aqui?
Na casa do meu pai, os empregados são bem tratados. Na casa do meu pai, os empregados comem pão. E eu estou aqui, desejando comer comida de porco. Eu estou aqui, com vontade de comer, não era nem comida. Vocês sabem que porco come, queridos. Porco come resto. Porco come qualquer coisa. Tudo que você der para ele, ele come. E ele é um judeu, um menino bem criado. Ele sente desejo de comer aquela comida. Sabe o que eu entendo sobre isso? Que mesmo ele perdido, ele sabia que ele tinha um pai. Ele sabia que ele tinha um pai. Ele falou, peraí, opa, deixa eu pensar aqui. E ele faz um texto na cabecinha dele. Peraí, deixa eu ver, o que eu vou fazer? Vou chegar lá e eu vou falar para meu pai. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Vou embora. Uma frase na cabeça e um sonho, tchau. Partiu, hashtag partiu. Vou lá atrás do meu pai. Porque ele sabia. Agora você fala para mim, como que o filho chega para o pai, o mais velho, que para mim é um desperdiçador tão quanto. Imagina você hoje com dinheiro na conta, você com uma vida financeira totalmente estabilizada, com dinheiro suficiente para viver de juros. Você andar com um chinelo rasgado, destruído, você fala, não, eu vou usar esse... Não, vai lá filho, compra um chinelo de couro. Você vai deixar esse dinheiro aí. Você está desperdiçando muitas vezes aquilo que você poderia estar usufruindo. A minha esposa, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, o que enriquece o marido é a mulher que gasta o dinheiro do marido. Eu falei, filha, da onde você inventou isso daí? E às vezes eu falo para ela assim, esse ano a gente vai economizar, a gente não vai viajar. Tá bom, meu amor? Ela nem responde. Quando está chegando perto do dia, eu só recebo no meu celular viagens, não sei o que. Eu até falei para a moça de viagem, falei, filha, não manda mais mensagem para minha esposa. Ela deu risada. E é isso, queridos, eu não sei o que acontece. Eu até sei. Mas a gente paga, a gente viaja e Deus supre, Deus cuida. Porque nós entendemos que dentro da casa, quando nós vivemos na presença do Pai, o Pai supre as nossas necessidades. E o filho mais novo entendeu isso. Mas o filho mais velho não. Eu trabalhei para você como escravo, eu era seu escravo. Você nunca me deu nada. Espera aí, filho, você é filho do dono. Você não pode colocar a tua posição de filho em xeque. Você não pode perder a oportunidade de abraçar o teu filho. Será que muitas vezes na igreja nós não somos desperdiçadores? Quando entra alguém que viveu na prostituição, alguém que viveu nas drogas, alguém que... Aí a pessoa chega, olha, não, espera aí, você foi encontrado por Jesus, queridos. Você esqueceu quem era você? Ai, pastor, eu nasci em berço evangélico. Eu preciso dizer para você, filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, não é crentinho. Filho de crente tem que aceitar Jesus. Filho de crente tem que passar pelas águas. Filho de crente tem que ser discipulado dentro de casa. É dentro de casa que você tem que discipular o teu filho. É na casa do pai. E eu começo a pensar, que ideia é essa do filho mais velho? Em achar que era escravo do pai. Nunca foi. Se um pai que dá pão para os empregados, cuida bem dos empregados, os empregados do meu pai, eles têm fartura, eles comem de tudo. Mas o filho mais velho, ele desperdiça, queridos. Eu imagino, se fosse o contrário, se esse segundo irmão, o irmão mais velho, não fosse o filho pródigo, teria que ter um título, Filho Pródigo parte 2, porque ele desperdiçou muito. Ele desperdiçou a oportunidade de abraçar o teu irmão e falar para ele assim, meu irmão, conta as histórias que você viveu. Rapaz, você fez isso. Eu fiz, cara. Você é maluco, você está doido. Perde a oportunidade.
Eu e você somos assim. Quando eu era criança, queridos, por volta dos 9 anos de idade, eu tenho 3 irmãos. Na minha casa, meu pai, minha mãe já faleceu, e 4 irmãos comigo. Eu sou o segundo irmão, tenho meu irmão mais velho, que é pai do Iaguinho, que toca aqui, e do Luan. E é tão interessante, queridos, que eu por muitos anos eu fui esse desperdiçador. Fora, não conhecia Jesus, não tinha um coração voltado para Jesus. E situações que a gente vive pode nos conduzir a isso. Eu era criança, né? Eu com 9, meu irmão com 10. Mas eu era muito magrinho e ele era bem maior que eu. E para você que tem aí 35 para cima, né? Você sabe que a criação da gente era diferente. É ou não é, irmãos? O pai falava, não tinha esse negócio de você entrar na frente do pai. O pai está conversando com alguém, um olhar dele você sabia, meu Deus, vou morrer, ele vai me matar. Não tinha esse negócio não, viu, gente? Não pode. Sabe aquilo que a Bíblia fala para a gente corrigir com a vara? Eles corrigiam com caibro, não era com vara não. Pelo menos o meu pai, louva a Deus pela vida do meu pai. Seu pai foi um pai mau? Não, ele teve defeitos como todos, mas foi um excelente pai. Mas no meio desses defeitos, ele cometeu um erro muito grave. Por que muito grave? Eu e meu irmão, um dia nós estávamos brincando de lutinha, mas meu pai estava perto, conversando com alguém. E meu pai olhou para a gente e disse: para, agora. O que a gente fez? A gente continuou brincando de lutinha. Meu pai falou de novo: eu já não mandei parar. E a gente nem deu bola, queridos. Eu não sei que espírito de coragem que dava na gente, que a gente às vezes aprontava, né, o nosso pai. E aí ele falou: chega, agora é sério, vocês não vão parar, não tem problema. Só que agora vocês vão brigar, de verdade. E quem apanhar vai apanhar mais. Gente, eu era toquinho, meu irmão era maior. Meu irmão não me bateu, ele me espancou. Ele arrebentou comigo, cortou tudo a minha boca por dentro. Acabou comigo, queridos. Ele não teve misericórdia, ele não teve dó. Sei o que aconteceu com ele, mas ele não teve dó. E eu lembro que a minha mãe, e aí depois o meu pai ainda me deu uma surra. Aí a minha mãe chegou, me pegou, né? Igual aquelas lutas de MMA, quando o peão sai tudo rasgado. Ele foi o médico lá, né, fazer os curativos. E sem brincadeira, queridos, a minha avó era viva. Ela estava no quarto, deitada. E minha mãe colocou eu deitado: deita lá com a sua avó. E aí eu disse para minha avó, eu não esqueço do que eu disse para ela: vó, o que o meu irmão fez comigo não tem perdão. A partir de hoje, ele morreu para mim. Eu não falo mais com ele. Uma criança de 8 anos fala isso? Pois é, queridos. E aquilo entrou no meu coração como uma verdade. Passou-se muitos anos. Na verdade, com 19, eu acho que eu tinha 19 para 20 anos. Eu ainda, de 8 anos até 19, 20 anos, eu não troquei uma palavra com meu irmão. Eu não falava com meu irmão. Eu não falava. E ninguém, você podia me matar, meu pai podia me matar de bater. Eu não falava. Quantas vezes chegava gente na minha casa, chamava meu irmão: ô, o Silvio está aí? Ah, cara, não sei. Continua batendo aí. Não chamava: ô Silvio, tem alguém te chamando. Não. Eu trabalhei numa empresa, Nova Plast, acho que por 2 ou 3 anos. E ele trabalhava lá também. Nós trabalhávamos em turno diferente. E ele é mais branquinho e eu sou mais pretinho, né? E ninguém sabia que a gente era irmão. Quando alguém descobria, falou: não é possível. Primeiro que vocês não se parecem, e você nunca falou que vocês são irmãos. Eu nem estendia o chiclete, nem falava nada, nem esticava. Por quê? Querido, você entende o tempo que eu desperdicei? Eu desperdicei muito tempo. Mas um dia eu tive a oportunidade de conhecer a casa do Pai. Eu tive a oportunidade de chegar na casa do Pai. E o Pai começou a tirar os carrapichos que tinha em mim. E o Pai começou a tirar as mazelas que tinha em mim. E o Pai começou a trabalhar no meu coração. O Pai começou a trazer algumas verdades para a minha vida,
que me fez entender que eu era um desperdiçador. E eu orava e eu falava: Senhor, é muitos anos, eu não sei como fazer. Eu não sei como chegar no meu irmão e falar com ele, eu não sei. E eu orava e pedia para o Espírito Santo uma oportunidade, queridos. Porque o meu coração de desperdiçador, ele tinha sido transformado. Talvez se eu estou falando aqui, você está pensando: pastor, eu já passei por isso. E é muito difícil. Eu tinha todas as razões do mundo para até hoje não falar com ele. Porque a gente tem razão, né? Mas a palavra do Senhor diz que a nossa razão é como um prato, é um trapo de imundície, um pano sujo. Não tem razão de nada, queridos, nós não temos razão. E eu sei que o meu irmão ia casar, ele estava para casar. E aí eu precisei levar a minha mãe até o local que ia ser o casamento civil. E minha mãe era um pouco debilitada, eu entrei com ela dentro daquele... E fiquei lá esperando minha mãe, no cantinho. E eu lembro que o cara casou, o rapaz casou, meu irmão e tal. E o pessoal começou a cumprimentar ele. E aí um momento minha mãe abraçou ele, o Espírito Santo falou para mim, ó: é agora, vai lá e cumprimenta o teu irmão. E aí eu cheguei lá, queridos, e falei pro meu irmão, né? E ele olhou assim assustado. E eu falei: Silvinho, você está bem? Deus te abençoe, viu, querido? Que Deus possa trazer muita paz, muita alegria no teu casamento. Foi um momento muito bonito, queridos. A gente se abraçou, a gente chorou. E dali para cá, queridos, a gente voltou a conversar. Nunca mais, queridos, nunca mais tocamos nesse assunto. Nunca mais. Os meus sobrinhos não estão aqui, eles servem a Deus aqui nessa casa, né? A gente não tocou mais nesse assunto. Mas aquele momento, se eu não tivesse buscado um concerto com meu irmão, eu ia viver uma das piores experiências da minha vida. Sabe por quê, queridos? O meu irmão pegou, eu morava na casa do meu pai, meu irmão construiu uma casa no fundo da casa do meu pai, e ele começou a morar ali. Ele mora lá até hoje. E aí nasceu o meu sobrinho que toca guitarra aqui, o Iago. O meu sobrinho, o Iago, para mim é como um filho. Cuidei dele desde pequeno. Meu irmão ficou desempregado. Eu consegui suprir a vida do meu irmão por um bom tempo. Nasceu o meu segundo sobrinho, o Luan, um querido, maravilhoso. Nasceu minha terceira sobrinha, que é a Marcela. E eu vivi esse tempo com meus sobrinhos. Eu sempre quis ser pai. Hoje eu tenho um filho maravilhoso. E eu fui muito realizado cuidando dos meus sobrinhos, andando com eles, passando valores, ensinando coisa errada, bagunça para eles. Coisa errada que eu digo, brincadeiras, né? Coisas que a mãe não queria fazer. A mãe não queria dar um doce, eu ia lá e comprava escondido. Era um prazer, era uma alegria fazer tudo errado. Pergunta para eles, para vocês verem. E o tempo passou e os meus sobrinhos começaram a casar. Primeiro casou, o mais novo casou, que foi o Luan. E eu fui no casamento dele, eu cheguei no casamento dele, o Espírito Santo falou para mim: vai lá e abraça ele e ora por ele. Declara palavras que eu vou colocar no teu coração. E na hora eu olhei e falei: Espírito Santo, o pai dele está ali, eu não sou pai dele. O Espírito Santo falou para mim: o seu irmão não conhece, ele é tímido demais. Eu também sou, mas ele falou: ele é tímido demais. Existem palavras que eu quero liberar sobre a vida dele, que ele não vai conseguir. E aí eu fui, meu sobrinho estava num canto, eu fui lá, abracei ele. Ali nós choramos, ali nós oramos, ali eu declarei palavras sobre a vida do meu sobrinho, sobre a casa do meu sobrinho. E hoje, para a glória do Senhor, ele tem vivido com a esposa dele um tempo maravilhoso, a Isa, uma menina maravilhosa. E aí casou meu segundo sobrinho esses tempos atrás, que é o Iago. E aí eu fui no casamento dele, a mesma coisa, o Espírito Santo mandou eu declarar palavras sobre ele. E eu falei: Senhor, como que pode o Senhor fazer algo assim? Mas foi lindo, queridos. E aí casou minha última sobrinha, um mês atrás, um pouquinho mais, né? Uns 2 meses atrás. E aí nós chegamos na festa, aquela chácara bonita de casamento, todo mundo sentadinho. Eu sentei lá, tranquilo. E eu nem lembrei o que eu fiz com meus 2 sobrinhos. E aí, queridos, olha que interessante, olha que bacana. A minha sobrinha estava se arrumando no lugar da chácara. E aí o meu sobrinho Iago falou: tio, você não busca a Marcela para mim? Você não busca ela lá no fundo, lá onde ela está se arrumando? Eu falei: eu busco, pega o meu carro lá, busca ela.
E aí eu peguei, fui buscar ela, ela chegou toda linda, vestida de noiva, entrou dentro do carro, eu ajeitei o ar, deixei bem gostosinho. Era um trajeto curto, era só para ela, meu irmão pegar ela e entrar com ela. E na hora, queridos, quando ela entrou dentro do carro, o Espírito Santo falou assim: ora com ela também. Estraguei toda a maquiagem dela, porque ela começou a chorar. Ministrei cura em coisas que ela precisava. E estão vivendo uma vida maravilhosa. Sabe por quê, queridos? Eu entendi que eu não posso ser desperdiçador. E para encerrar, queridos, e para encerrar com você aqui nessa manhã, eu quero falar sobre o maior desperdiçador. O maior, eu não vou dizer desperdiçador, eu vou dizer para você o maior esbanjador. Tem um autor que diz que se ele fosse dar um tema para essa parábola do filho pródigo, ele escreveria o seguinte: a parábola do pai desperdiçador, do pai esbanjador. Nossa, pastor, nada a ver isso que você está falando. O pai, o que o pai desperdiçou? O pai não desperdiçou nada. Sabe, queridos, o pai, ele esbanjou, sabe o que? Amor. Talvez você está me ouvindo, você fala assim: pastor, você não sabe como foi difícil a minha vida como pai, com o meu pai. Sabe, queridos, eu sei disso. Talvez seu pai não foi o melhor pai do mundo, e talvez, só talvez você olhe e fale assim: poxa, eu vejo Deus como esse pai. E eu preciso dizer para você: Deus, Ele tem você como um filho amado. Satanás chega para Jesus e diz para Jesus, na tentação: se tu és filho de Deus. Querido, espera aí um pouquinho antes. Se você voltar um pouquinho antes, você vê no batismo, após o batismo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus como forma corpórea de uma pomba, e você ouve uma voz, e o Senhor ele brada uma voz do céu e diz: esse é o meu filho amado, esse é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer, em quem minha alma se alegra. Espera aí, Satanás esqueceu um detalhe: se você é filho, ei, você não é filho, eu preciso que você saia daqui nessa manhã entendendo. Se amanhã você esquecer quem pregou, não tem problema, mas se você lembrar que você é filho amado, você é filho amado do Pai, você é filho amado do Pai. Sabe, queridos, o pai desse menino, engraçado que eu marquei o esboço aqui, não falei nada do que eu ia falar. O pai desse menino, ele esbanja o quê? Ele desperdiça o quê? Ele desperdiça amor. Ele não quer nem saber, queridos, ele não quer nem saber. A Bíblia fala que o pai viu de longe o pai viu o filho voltando, de longe. Só vê de longe quem está esperando, queridos. Quantas vezes o pai deve ter saído lá fora? Será que é hoje? Será que é hoje que o meu filho vai voltar? Você pegou o detalhe que a gente leu do bezerro, do novilho gordo? Sabe por que o novilho gordo? Você prepara um novilho gordo, queridos, para uma festa, para um evento. Está chegando dezembro aí, tem muita gente que cria aí, é criador de boi, de porco. Eles estão engordando. Para quê? Para a carne ser mais saborosa, para a carne ser melhor. E eu preciso dizer para você, o pai é o maior desperdiçador, queridos. Porque quando ele vê o filho, o pai corre. A Bíblia fala que o pai sai correndo. E aqui tem um detalhe importante, queridos, para a gente encerrar. Judeu não corre. Judeu não corre. Nossa, pastor, nada a ver com o que você está falando. Judeu de posses, judeu, ele não corre. Sabe por quê? Quando ele corre, o joelho dele, a perna dele aparece. E para eles não pode. Ele anda, ele é posturado. Judeu de prestígio? Não, para eles isso é errado. Imagina ele contando essa história para outro judeu. O outro judeu contando: o pai saiu correndo. Ele sai correndo e abraça o filho. Ele não se importou, queridos. Ei, eu disse para você que judeu não mexe com porco. Esse menino estava cuidando de porco. Será que ele estava cheiroso? O pai não quer nem saber, queridos. Isso me diz que o pai não quer nem saber o que você fez ou deixou de fazer. Para ele não interessa.
E ele abraça o filho. E aí ele beija o filho. E aí ele diz para os empregados. E aí engraçado que ele volta com aquele discursinho que ele ensaiou, né? Ai, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu acho que eu imagino o pai falando: cala a boca, menino, o que você está falando? Fica quieto. Vem cá, dá logo um abraço aqui, um beijo. Coloca um anel no dedo dele. Coloca um anel no dedo dele. O pai estava dizendo para ele: eu estou restaurando aqui, ó, a sua autoridade de filho aqui nessa casa. Ai, pai, mas eu gastei tudo que eu tenho. Não. Na presença do pai, aquilo que você gastou já põe embora. Ele tem algo mais para você. Na presença do pai tem parte para você ainda. E aí o pai fala para o empregado: coloca uma sandália no pé dele. Coloca um calçado para ele. Judeu rico não anda descalço, queridos. Escravo anda descalço. Coloca uma sandália no pé dele. Sabe, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou te restaurando, eu estou te colocando de volta no Evangelho. Talvez você como um desperdiçador, como um pródigo, igual eu fui, você já algum dia cantou na igreja, algum dia você já serviu na igreja. Talvez você vê o pessoal falando: eu já fiz isso, eu já fui um adorador, e hoje eu não faço parte mais. Ei, é hoje, é nessa manhã que o Senhor tem uma sandália para colocar nos seus pés. É nessa manhã que Ele tem cuidado sobre você. Coloca vestes nele, sabe? Uma veste de segurança, uma veste de cuidado. E o pai desperdiça tudo isso, queridos. Ele não quer nem saber. Ele só quer o filho de volta. Ele só quer o filho restaurado junto com ele. Por isso, nessa manhã, eu queria dizer para você, talvez, de tudo isso que eu falei para você, você seja uma dessas pessoas. Pastor, chega para mim. Eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso que você entenda que o pai está aqui, o filho voltou, e esse filho pode ser você. Sabe, queridos, eu ouvi uma história do Theo Martinello. O pastor Theo Martinello, ele contou uma história muito bacana, que eu queria replicá-la com vocês. Muito parecido com o filho pródigo. Certa vez tinha um filho que ele, por algum motivo, ele brigou com o pai, abandonou o pai e foi morar num lugar longe. E ele se arrepende, e ele manda uma carta para o pai. Ele diz: pai, eu falhei com você, eu te desagradei, mas eu queria voltar para casa. Eu queria voltar para casa. E ele diz: faz o seguinte, pai, por carta, eu vou passar aí tal dia, e na frente da tua casa corre o trilho do trem, eu vou passar de trem, e eu vou olhar para a nossa casa, eu vou olhar para a janela da nossa casa. Se na janela da nossa casa tiver uma toalha branca, eu vou entender que você me perdoou, vou parar na próxima estação, e aí eu vou voltar, pai. E aí eu volto para casa. E ele não teve resposta, porque era por carta. E um belo dia, nesse dia combinado, ele vai. E quando ele está passando na frente da casa do pai, ele vê a toalha na janela. E aí ele vê a casa que era vermelha, laranja, não sei, pintada de branca. Ué, mas a casa do meu pai era laranja, não era branca? E aí ele vê pintado tudo de branco, bonito, tudo branquinho. E aí ele não entendeu por quê. Mas o pai dizia: vai que ele não enxerga a toalha branca. Sabe o que o pai fez? O pai pintou a árvore de branco. O pai pintou a grama de branco. Porque ele falou: vai que o meu filho não enxerga. Por isso, nessa manhã eu quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar. Uau! A presença do Senhor, ela é verdadeira aqui nesse lugar, queridos. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Todo mundo de olhos fechados. Talvez você seja essa pessoa, queridos, que quer entregar a vida para Jesus. Talvez você é esse filho pródigo, que por algum motivo você se afastou da presença do Senhor. Por algum motivo você se afastou da presença do Senhor.
E todo mundo de olho fechado. Eu queria conhecer você. Se você é essa pessoa, levanta suas mãos só para mim conhecer você daqui. Glória a Deus pela tua vida. Tem mais alguém? Se tem alguém, pastor, eu sou esse desperdiçador. Enquanto o louvor canta essa canção, eu queria que você continuasse de olhos fechados.